E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Miami. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. Pois é, chegou o final de semana para falar daquela corrida que tava todo mundo esperando a chuva e não teve. Exatamente, eu sou o Rubio GP Neto e nesse episódio vamos falar sobre o GP de Miami e também de tudo que aconteceu aí nesse hiato da Fórmula 1. Vamos também trazer para vocês alguns pontos da corrida, da sprint, mas antes, como sempre, agradecer a todos os nossos apoiadores, aqueles que apoiam e financiam o Boletim do Paddock através do financiamento contínuo e coletivo do Apoies. Um forte abraço, muito obrigado a todos. E para você que realiza suas compras através da Shopee ou da Amazon e também do Mercado Livre, a gente deixa os links lá disponíveis. Sempre que você for realizar compra em uma dessas plataformas, é só clicar nele e você vai ser redirecionado ou para o site ou para o aplicativo. E ao concluir as suas compras, a gente recebe uma comissão. Nenhum valor vai ser acrescentado na sua compra, mas também ajuda na manutenção do BP. Antes de começarmos a falar do final de semana em si da Fórmula 1 em Miami, a gente queria deixar nossa homenagem, né, ao Alex Zanardi, uma singela homenagem, que foi um exemplo aí de resiliência, de um cara que no automobilismo foi um exemplo de perseverança, né, sempre buscando ali estar entre os melhores, tanto na Fórmula 1 como na Indy. E, por sua vez, após o trágico acidente em que ele teve as pernas amputadas, se tornou, né, um atleta paralímpico, também conquistando várias medalhas, salvo engano 4 na Olimpíada de Londres e depois 2 no Rio de Janeiro, e assim vinha sempre sendo um exemplo de como se tornar uma pessoa melhor. Então assim, fica nossa singela homenagem. Até eu estava conversando com a Débora esse final de semana sobre ele, após a notícia, de que como é engraçado como a gente teve nos anos 90 pilotos que não foram campeões, não conquistaram tantas vitórias, porém foram pilotos marcantes, e a passagem do Zanardi na Fórmula 1 para mim foi muito legal, foi muito marcante. Eu tenho a vívida memória dele naquela Williams, que no bico tinha o desenho do pica-pau, então quando eu relembro assim dele é bem emocionante. Eu acho que, assim, o Zanardi, ele era um cara que, para quem não viu ele de fato correndo, ele sempre estava ali muito presente, porque sempre tinha outros pilotos falando sobre o quanto que ele era uma pessoa carismática, o quanto que ele fez diferença tanto na Fórmula 1 como na Indy. Então ele foi lembrado aí pelas duas categorias, mas ele também se tornou, né, um atleta paralímpico. O Rubens estava falando que em Londres ele conquistou, foram 2 medalhas de ouro e uma de prata. No Rio ele conseguiu aumentar isso com mais 2 medalhas de ouro e uma de prata, então ele repetiu ali o que ele tinha feito em Londres. E a gente viu que ele estava ali sempre se superando, né? Apesar do acidente que ele teve, ele não desistiu de continuar sendo um atleta, né, de grande performance. Ele conseguiu ganhar o Ironman Paralímpico, que também foi uma coisa muito expressiva, né, na carreira dele. E, assim, infelizmente, em 2020 ele sofreu um acidente enquanto ele estava competindo, e desde 2020 ele tinha ficado completamente afastado de qualquer aparição, porque o acidente de 2020 também foi muito feliz, ele tava com... E, obviamente, assim, foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, porque apesar de a gente já não estar vendo ele na mídia, algo que marca, né, porque, como o Rubens falou, sempre foi aquela pessoa que a gente via que estava se superando, que estava buscando fazer o melhor, né? O Zanardi, ele nunca deixou nada das adversidades que atingiram ele na vida comprometer quem ele era, ou o carisma dele, ou a importância de relevância para o esporte, ou para você também que estava ali perto dele. A gente viu nesse final de semana o Mika Häkkinen ficando também bem emocionado ao falar da morte do Zanardi, né? E é muito triste, assim, perder uma pessoa como essa, que era um grande exemplo, né, de coisa boa, de realmente dessa resiliência que ele tinha. E de todo mundo que chegou a falar do Zanardi no final de semana, a gente via que tinha um carinho muito grande por ele. Aquela pessoa que você sente que não tem nada para poder falar
de ruim, né? Porque ele sempre acumulou muitas coisas boas e muitas coisas marcantes na vida das pessoas de diferentes formas. As equipes fizeram uma homenagem ali de carregar o nome dele do fim de semana. Foi relevante, principalmente ver ali a Williams, que foi uma equipe que depois que ele saiu da Indy, brevemente voltou para a Fórmula 1, né? Ele passou, mas todos os times ali usaram o nome dele para prestar homenagem. Eles também fizeram uma homenagem na pré-sprint, um minuto de silêncio ali. Então, assim, apesar da geração mais nova não ter corrido com os Zanardi, essas coisas, né? A gente vê que o pessoal realmente tinha muito respeito. Exato, e até no final, né, naquela entrevista que o piloto fazem diretamente para a Fórmula 1, o Antonelli, como piloto italiano, dedicou a vitória ao Zanardi, e porque, como a Débora falou, apesar de não estar presente nas pistas, e principalmente não estar, assim, tendo notícias, visualizando ele desde a pandemia, em preparação, salvo engano, até para as Olimpíadas do Japão, fazendo, a gente vê que realmente tem uma repercussão, tem todo um abalo dentro da Fórmula 1. E não coincidentemente, né, ele falece no dia 1º de maio, Que mesmo dia do teve, Ayrton né? Senna, então provavelmente nos próximos anos a gente acredita que quando for lembrar do Senna, Zanardi também será lembrado, assim como Ficou mais Ratzenberg também pesado, né? O dia 1º de maio, assim, ficou pior ainda. Exato. Bom, agora, nossa singela homenagem ao Zanardi, vamos falar do final de semana da Fórmula 1, mas antes, né, Débora? Como a gente disse, em decorrência das guerras trumpistas, né, que está ocorrendo lá na região, a gente teve o adiamento aí das duas corridas. A gente ainda fala em adiamento, porque a Fórmula 1 ainda tenta encaixar no futuro Bahrein e Arábia Saudita. Não sabemos. Arábia Saudita. Bahrein é o primo pobre dos árabes. Não é zoeira, gente. Bahrein sempre meio deixado de lado mesmo. Eles ainda tentam encaixar, né, Débora? Jeddah, A em gente tá alguma tendo forma. uma grande discussão do que vai acontecer do calendário da Fórmula 1 nos próximos meses, até porque ainda tem a etapa do Qatar e a de Abu Dhabi. Então, se tivesse a possibilidade de encaixar alguma corrida ali, seria a Arábia Saudita. Entre o Qatar e Abu Dhabi, eles jogariam Abu Dhabi uma semana ou 2 semanas pra frente. E aí eles falam em talvez fazer uma rodada dupla ou até fazer rodada dupla, não, uma rodada quádrupla para poder fechar o campeonato, porque tem Las Vegas, né? Tem que fazer aí essa sequência de corridas. Mas a Fórmula 1 também está trabalhando com a possibilidade do cancelamento da corrida do Qatar e da Arábia e de Abu Dhabi, porque ninguém sabe como é que vai ser o desenvolvimento dos conflitos que estão tendo no Oriente Médio nos próximos meses. E essas duas corridas podem cair fora do calendário, porque não é só levar, né, os equipamentos para lá. É toda a questão de segurança e do que pode acontecer das equipes viajando para qualquer um desses países. Tem aquele otimismo de todo mundo achar que as coisas vão resolver, mas ninguém sabe se de fato vai acontecer alguma coisa nesse sentido. E aí a Fórmula 1 já está trabalhando com a possibilidade de substituir essas duas etapas, pelo menos, no final do ano. Então eles precisam tomar uma decisão até setembro, até o final de setembro ali, para poder também manejar as cargas e como eles vão fazer as viagens, né, antes de vir para a América, para o GP dos Estados Unidos, México e Brasil, e terminar o campeonato. E aí tá tendo aquela discussão do que fazer, né? Porque nessa fase do ano já fica muito frio para poder correr na Europa, então eles não teriam tantas opções aí viáveis. Silverstone se ofereceu a receber a Fórmula 1, mas nessa época do ano já estaria um tanto frio para poder fazer uma corrida lá. E aí o que eles ficam naquela grande tensão é que talvez pode rolar alguma coisa aqui para as Américas, né? Não necessariamente no Brasil, mas talvez ter alguma etapa adicional aí pela América por estar mais calor. Que vamos ver essa discussão aí, o que a Fórmula 1 vai fazer, né? O Domenicali falou que eles têm um plano, mas o plano não foi... Não, outro lugar também que ninguém tá falando se sofre risco ou não é o Azerbaijão, né? Que também tá próximo. A Azerbaijão ainda permanece em conflitos com a Armênia. Então, assim, não é uma situação tão tranquila para a Fórmula 1. Tem a Turquia, que eles fizeram Também, mas a Turquia também tá na também tá na região, né? região, mas aqui a Turquia, né, nesse período de abril aí, enquanto a gente ficou sem corrida, eles fecharam um novo acordo com a Turquia para poder receber a Fórmula 1 a partir de 2027.
Então também é um circuito que tá entrando no radar pro ano que vem, mas, né, quem sabe, não quiser enfiar uma corrida aí a mais. Só que tem esse problema, tem muito circuito que até poderia receber, mas tá em país próximo dos... Vamos ver, né? E eu vou ser sincero, eu levaria para um GP para Portugal, faria rodada dupla no Brasil, e se ainda tivesse de bom ânimo, faria uma rodada lá pela África do Sul. Kyalami tá lá prontinho para receber a Fórmula 1. Bom, e quem tá longe de se aposentar da Fórmula 1 é Fernando Alonso, que essa semana a Débora falou que vai permanecer na Fórmula 1 até o filho dele compreender que o pai dele pilota, corre na Fórmula 1. Entender o que é a Fórmula 1. Olha, vai demorar, hein? Experiência própria. Eu fui entender Fórmula 1 lá para meus 5, 6 anos. Até 7. Então, expectativa aí do Alonso se aposentar antes dos 50 anos é 0. A gente teve uma entrevista, né, no final do ano passado, que o Alonso falou que ia ficar só 2026 se a Aston Martin estivesse bem, que ele queria conhecer os novos regulamentos, e era isso. Aí, agora que voltou a Fórmula 1, ele falou que não, né, que a Aston Martin não tá tão bem, então ele quer ver a Aston Martin bem, que ele quer ajudar a equipe. E aí foram perguntar do bebê Alonso, né? E aí ele falou, não, agora que eu tenho um filho, né, a gente muda a perspectiva de vida, então eu tenho vontade de colocar meu filho no carro agora, eu quero que ele me veja no paddock, eu quero que ele me veja correndo. E aí, assim, para quem não gosta do Alonso, vou dizer aqui o que ele também falou, que é algo bem importante para você que não gosta dele já desistir, porque você vai ver ainda muito o Alonso, não só correndo, mas ele disse que se sair da Fórmula 1 como piloto, ele ainda vai estar lá no paddock exercendo alguma função. Não, ele vai ficar para sempre. O Alonso vai ficar para sempre na Fórmula 1. E aí ele falou que quer correr, né, de novo o Dakar, quer fazer mais corridas de endurance, porque ele já tem vitória, né, nas 24 horas de Le Mans com a Toyota. Não falou nada da Indy, mas não sei, pode ser que ele ainda tente a maluquice de conseguir a tríplice coroa do automobilismo. Então você que estava aí tentando aposentar o Alonso, desista, porque ele não vai se aposentar. Cara, o Alonso é o inimigo da Previdência Social. Nossa. O cara é o único cara que não tem conta do GovBR para acessar o meu INSS, só isso. Bom, pelo menos uma pessoa que já falou tchau, vai com Deus, foi o Lambiase pro Max Verstappen, né, que daí nesse intervalinho aí a gente teve o Lambiase confirmando a saída dele da Red Bull em final de 2027, já em 2028 ele estará na McLaren. Eu gosto muito dessas expectativas que os caras têm de fazer um contrato que só vai começar daqui 2, 3 anos. Eu acho assim, de um otimismo na humanidade, sabe? Muito boa, porque assim, é guerra, é bombardeio, é o Trump fazendo as merdas. E o cara tá assinando contrato para daqui 3, 4 anos. Mas é o otimismo da Fórmula 1 de renovar com algumas pistas 10 anos, né? Você não sabe nem se aquele território ainda vai existir por 10 anos. Cara, é um absurdo. Né? O Lambiase deu esse choque aí. Mas no ano passado, no final do campeonato ali, quando o Verstappen tava subindo, né, para poder brigar com a McLaren, a gente viu que algumas corridas o Lambiase já não tava indo. As corridas que o Verstappen perdia pra McLaren, que o Lambiase tava na McLaren ajudando a McLaren. Ô galera, vamos resolver aqui. O Lambiase... Não aguento mais esse Verstappen, gente. Vamos fazer ele aposentar. O Lambiase falou, né, que naquela época ele falava que era questões pessoais. Questões pessoais podem ser muitas pessoalidades, né? Porque o Alonso também deu essa, né? Foi lá pra Aston Martin desse jeito também. Fazer umas viagens. Mas é isso. Vai pra McLaren, vai dividir ali, vai tirar um pouco das funções que botaram no Stella, né? Porque o Stella, ele tá acumulando funções. Depois que o Saido saiu, né? Que o Saido e ele dividiam algumas coisas, e o Saido saiu, o Zac Brown falou, pois lide aí com tudo. Vira. Aí foram atrás do Lambiase, né? E aí até perguntaram pro Verstappen o que ele tinha achado dessa mudança, e ele falou que o Lambiase tinha recebido uma grande oportunidade dentro da Fórmula 1 e que ele não ia ser o cara que ia barrar o Lambiase de ir para qualquer outra equipe ou conseguir um cargo melhor, porque ele não tinha nem direito a fazer isso. É óbvio que eles tiveram uma parceria que é meio incomum na Fórmula 1, a gente viu isso acontecer mais recente, né, com o Hamilton e com o Bono, agora com o Bono ajudando o Antonelli, então
quem sabe como é que vai ser os próximos anos, mas não é algo tão comum assim você ter uma boa relação com o seu engenheiro que realmente é uma situação ali confortável, né? E também assim, né, Verstappen? Não tinha como segurar mais ninguém na Red Bull, né? Porque tá todo mundo saindo. Se sobrar alguém aí pra pagar a luz. Aí também o Tsunoda, o último a sair. E aí até o Lohan Mekis falou, não, esses dias, né, ele falou, não, a gente não tá sofrendo, assim, a gente perdeu bastante gente, mas a gente tá contratando outras pessoas também, não é assim. Aí esses dias aí atrás inventaram uma reunião de boas-vindas lá dentro da Red Bull pro Verstappen conhecer os 300 novos funcionários que ele nunca tinha visto na vida dele. Você vai pegar 300 pessoas aleatórias, colocar lá dentro. Fala aí, alguém? E a Red Bull tá nessa, né? Perdendo os... Então é isso, né? Eles estão fazendo de tudo para poder manter o Verstappen. Dizem que o Verstappen não sai agora, mas também não quer dizer que ele vai ficar por muito tempo. Exatamente. Bom, sobre isso, né, cabe ressaltar que o Verstappen fez uma boa corrida, apesar da rodada dele do erro de estratégia, mas é aquela coisa, né? Foi um erro de estratégia em que eles contavam com... Não, nossa gata tá mais maluca que o Batman. Correu mais que o Gasly. Correu mais que o Gasly. Contavam com fatores externos, então é difícil avaliar uma estratégia dessa. Bom, mas falando em estratégia e em acertos, agora que a gente já tá arrumando mesmo para a corrida, temos que pontuar que esse final de semana tivemos a sprint, e para surpresa de algumas pessoas, não para o péssimo otimismo da gente, McLaristas, nós tivemos a sprint com pole do Lando Norris e vitória de Lando Norris. McLaren escolheu aí estrear em Miami algumas atualizações que efetivamente deram certas, e principalmente, né, Débora, a questão da gestão da energia dos motores. Nos últimos 2 anos, né, a McLaren tem escolhido precisamente ali o GP de Miami para poder levar um grande pacote de atualizações. Então, eles dividem ali entre Miami e o Canadá, né? E é o momento que a gente está vendo a McLaren corrigir algumas falhas do carro ou, né, ganhar performance. Até quando a gente ainda não estava com as atividades de sexta-feira e nem sábado realizadas, as outras equipes estavam falando que eles, nessa etapa, estavam mais de olho na McLaren pelo que eles tinham feito nos últimos anos. E, de fato, as atualizações aí foram bem promissoras, os pilotos gostaram. O Norris, acho que foi o que mais soube lidar ali com a quantidade de peças novas que a McLaren tinha levado. Teve uma performance boa na classificação, não excepcional, mas boa, né? Até Q2 ali dele não tido tão bom do que era esperado para alguém que ia brigar pela pole, mas é um resultado que ele até falou que era algo muito bom para a equipe, porque eles passaram, de fato, o último mês aí trabalhando no pacote de atualizações, e era uma boa resposta para todo mundo da fábrica o que eles tinham conseguido nesse início de fim de semana. Só que aquela coisa, né? Miami ainda é uma corrida meio fora. A gente vai esperar mais um pouquinho aí para poder ver o que vai de fato acontecer. Mas já é mais promissor porque a McLaren não estava no início da temporada brigando ali entre os primeiros. A gente teve 2 abandonos do Piastri no começo do ano e um abandono do Norris. Depois o Piastri terminou ali a rodada do Japão com o pódio. O Norris tinha um segundo, quinto lugar, né? E aí agora foi o primeiro pódio do Norris em corrida principal, né? Porque ele também teve no pódio da corrida do domingo. Mas foi a primeira vitória dele desde o GP de São Paulo, que ele não vencia. Então, é um resultado bom para a McLaren, que vai continuar aí trabalhando nessa parte de desenvolvimento do carro. Tá um pouco mais na frente, é interessante. E aí também a McLaren, ela trouxe essa situação do motor, né? Porque nas primeiras corridas eles reclamaram bastante do desenvolvimento e da troca que eles estavam tendo com a Mercedes, que a Mercedes não estava passando algumas informações para eles, mas parece que agora, nessa parte de gerenciamento da energia, eles começaram a entender mais, porque isso daí é algo que a McLaren vai ter que desenvolver e é a parte da Mercedes. Exato. Então, tirando da sprint a pole e a vitória do Lando, a Débora resumiu muito bem no Twitter que a sprint poderia ter sido um e-mail. Foi isso. O highlights da sprint cabe num GIF, pra vocês terem uma ideia. Então, parada que foi. É que
parece que esse regulamento, né, ainda, tudo que eles... Porque assim, a gente teve um regulamento para as 3 primeiras corridas do ano, mas agora um novo regulamento e ele ainda vai precisar de ajustes, provavelmente, ao longo do ano. Só que a gente teve 3 corridas em que tava todo mundo reclamando das ultrapassagens muito artificiais, pela forma como estava acontecendo o gerenciamento de energia, e aí agora, na corrida, não tem tanta... Na sprint não teve, né? Ultrapassagem. E na corrida principal, pouquíssimas, né? Exato. Bom, e agora para a corrida a gente vai só ressaltar que teve antecipação aí da largada, era às 17 horas, foi para as 14 horas, por motivos de chuva e risco não, uma hora só não... Então, foi das 17 das para as 17 para 1. Ah, para 1? Para 1... Lá. Das 14 para 1 lá e das 17 para as 2 aqui. Viu? Eu acertei. Bom, eu não perdi, então tá ótimo. A mudança deu certo. Se mostrou uma decisão muito acertada, né? Porque, de fato, eles conseguiram fugir ali da chuva. Foi um procedimento bem semelhante ao que aconteceu em São Paulo, né? Daquela vez que a gente também teve um final de semana com muita chuva. Só que no caso aqui de São Paulo, eles tiveram que jogar a classificação para o outro dia, né? Para o GP de Miami, eles já tinham conseguido fazer a classificação e aí o grande problema era a corrida. Mas foi a melhor decisão, porque conseguiram cumprir ali o cronograma da prova. Teve aquela tensão ali de se ia ter um pouquinho de chuva durante a corrida, não teve. A única parte ruim, assim, para a corrida talvez, é que com um pouco de... tivessem pegado, não uma janela muito grande, mas alguma garoa, alguma coisa, pudesse mexer um pouco mais nas estratégias da corrida, que não foi algo que teve esse impacto. Mas, fora isso, todo mundo conseguiu cumprir o cronograma. É bom quando a Fórmula 1 ela toma boas decisões, né? Porque nos últimos anos o que a gente viu vamos continuar aí com o horário, vai seguir desse jeito. Tem aquela coisa de negociação também com as emissoras que fazem a transmissão. E aí a gente viu, né? O GP do Canadá, que foi o ponto que já trouxe algumas mudanças para a Fórmula 1, mas a corrida na Bélgica também, que foi um capítulo bem ridículo da Fórmula 1. Então, eles tiveram que tomar essa decisão aí. E eu também colocaria como capítulo ridículo ter deixado todo mundo em Interlagos aquele ano esperando a classificação que não aconteceu, a homenagem que não tinha acontecido, né? Deixaram tudo por outro dia. O que é ruim também, você ficar segurando o público no autódromo, sendo que não vai ter atividade. Tem que ter um bom senso. Bom senso a galera não tem muito, né, Débora? Vamos lembrar disso. Bom, e aí, a gente falando em bom senso, né? A gente tem um exemplo da Audi, que aparentemente o que ela não tem é um bom carro e um bom motor. Porque a Audi também trouxe atualizações, também trouxe... Aí tem que se ressaltar que esse período que ficou a Fórmula 1 parada não é aquele período de férias como é ali que antecede o GP da Bélgica, que é ali período de julho a agosto, porque é um período que efetivamente não se pode trabalhar. Esse período que foi agora, não. As equipes trabalharam. A Aston Martin, por exemplo, deixou um dos chassis dela no Japão para que a Honda pudesse estudar e entender como é que está o carro, questão da vibração, do motor. Droga. No final eles entenderam que era uma droga. Eles ficaram com medo de jogar ele no mar, porque aquela bomba termonuclear poderia efetivamente trazer o Godzilla presente para a Terra. Mas a Audi também teve mudanças no motor, mudanças do carro, que parece que não surgiram muitos efeitos. A Audi ela também trouxe um grande pacote de atualizações aí. No começo do ano, na primeira corrida, parecia que as mudanças que eles levaram da pré-temporada para o carro, que de fato correu na Austrália, foi um pouco mais promissor, só que agora parece que todo o conjunto de atualizações eles não estavam se entendendo com o que eles levaram, com o que estava funcionando. Tiveram problemas no motor, né? O Hülkenberg nem largou, coitado, na sprint. Depois o Bortoleto também foi desclassificado por um erro deles lá da pressão do ar do motor. Então foi um final de semana cheio de problemas para a Audi, que comprometeu o desenvolvimento deles. E o saldo, assim, de certa forma, né, bem negativo aconteceu, porque assim, difícil, né? Difícil a Audi, o trabalho que ela fez. Mas é bem curioso essa situação, né, da parte de atualização, porque eu acho que o último regulamento trouxe para algumas equipes, né,
pro grid, assim, de modo geral, a questão de, às vezes, ser melhor, trazer pacotes de atualização um pouco menores e ir introduzindo essas peças aos poucos, para você ter uma ideia de se aquilo ali vai ser efetivo ou se vai dar um grande problema. E esse é o grande... a questão, né? De você ter um final de semana que já volta com sprint, porque você só tem um treino livre para poder testar. Esse treino livre desse final de semana teve 90 minutos, mas não é um padrão. E 90 minutos eles não conseguiam também testar absolutamente tudo e validar, né? Então eles vão precisar esperar a próxima etapa. E ficou assim, um final de semana muito confuso. A corrida do Bortoleto do domingo foi até mais promissora, porque para um competidor estar largando no final do grid, conseguir escalar o pelotão e, apesar de não ter pontuado, ter terminado ali mais próximo do top 10 não foi algo tão ruim. Mas tirando todo o final de semana, foi um saldo bem ruim para a Audi e para as decisões que eles tomaram para esse final de semana. E aí a gente também teve a novidade, né? Porque o Alan McNish tá aí trabalhando na parte de corrida agora, né? Então essa bucha aí caiu no colo dele. Mas assim, vou ser sincero, eu acho que a Alan McNish consegue ter um entendimento melhor. Ex-piloto, auxiliou a Audi na WEC, ajudou depois, esteve presente na Fórmula E. Então eu acho que ele já tem um know-how aí muito bom para poder... E ele esteve nos dois mundos, né? Na parte de gestão de equipe, como também foi ex-piloto. Outro piloto também das antigas aí, que eu acho muito legal ver ele presente no paddock. Gente boníssima. Já disse, estou esperando ele sair correndo para defender Bortoleto, como ele fez com o Lucas de Graça naquela final em Londres pela Fórmula E. Bom, falando em final, quem está nos finalmente do relacionamento com a sua equipe pode ser Gasly, que coitado, o cara já sofre com a mão dura e pesada de Flavio Briatore. O Briatore estava lá chavecando o Alonso no final de semana. Eu vou ser sincero, eu faria essa troca. O Gasly pelo Alonso. Pô, o Gasly ia dar uma sacode no Stroll muito mais do que o Alonso pode dar hoje. Eu confiaria muito mais a vaga da Aston Martin pro Gasly, com o Gasly liderando essa equipe muito mais do que até o Alonso hoje, porque o Alonso hoje tá cansado. Eu gosto daquele jeito que a Ana Paula falou lá na lista do Sérgio. Ela está cansada, a gente quando tá chegando na casa dos 40 estamos cansados. Eu acho que o Gasly seria uma boa para Aston Martin. É só trocar ali da casa do A, deixa a Alpine pro Fernando Alonso. E aí, meu filho, Fernando Alonso e Colapinto. Com aquele carro ali, o Alonso ganha a corrida, viu? Ganha. Com esse carro, era pódio fácil. Pois é, né? Coitado do Gasly. Pontuou na sprint, pegou um ponto ali. Depois teve uma reviravolta na corrida, literalmente. Aí fizeram uma classificação boa, né? A gente tem que lembrar que o Gasly e o Colapinto levaram os dois carros da Alpine pro Q3, então eles estavam ali numa posição mais confortável para a largada, apesar de estar no meio do pelotão. E na corrida, né, assim, o Gasly, eu tô até rindo. No momento que a gente teve que pausar aqui, porque as imagens do Gasly tombando, né, sendo capotado pelo Lawson são muito boas. E é muito interessante, assim, porque o Lawson, aonde tem um problema, ele tá envolvido. Mas você viu que estão passando pano pro Lawson. Então eu não eu tava lendo agora há pouco, não tô falando que é ele, mas o Rafael Lopes num grupo que falou que a justificativa da equipe pro Lawson ter batido no Gasly é que o câmbio tava com algumas falhas, ele travou e ele teve aquele esticada a mais contra o Gasly. Mas o Lawson, ele tá sempre, eu nunca vi. É a primeira vez que eu vejo neurônio com defeito ser chamado de câmbio. E o Lawson tem uns neurônios ali a menos. O Lawson, ele vive, né? Quando não é com o Alonso, é com outra pessoa que ele tá batendo na pista. Então, assim, fica difícil também de defender ele em alguns momentos, quando ele se envolve nas coisas assim. Ele é o chamariz, né? Ele parece o Buemi. Saudoso Buemi. Lembra bastante o Buemi, assim, a carreira do Buemi é um pouco mais bonita, né? Não, só na WEC, né? No WEC, é o que importa. Mais bonita, mas o do O Buemi, ele é bicampeão, né? Não, é o... Quem é o Verne. É o Verne. É outro francês, melhor até. Ignorante. Falar muito, mas ignorante. Exato, de ignorante, nós vimos aí nosso querido Colapinto conseguindo pontuar bem. Bateu no Hamilton também. Isso, cara, hoje, a gente podia falar agora rapidinho, tá? No final,
Lawson tirou o Gasly, não aconteceu nada com o Lawson. Vida que segue. E só queria dizer uma coisa, que era menos vergonhoso pro Radiar se fosse ele que tivesse catapultado o Gasly. Porque ficou feio ele bater sozinho. Mas o Radiar, aí o meu pano que passaram pro Lawson, eu passo pro Radiar. Porra, meteram o moleque de pneu duro, velho. A pista ficou verde por causa da chuva. Se tava ruim até pro Verstappen, imagina. Teve a chuva, aí teve a corrida da Fórmula 2, que diga-se de passagem, aquele pneu da Fórmula 2 não tem degradação, então ele limpou o chão de borracha, a de pista tava verde. Correu a McLaren lá. Exato. Então não tinha grip, não era pro cara ter largado de pneu duro, gente. Quer dizer, eu acho que a McLaren correu. Tem a McLaren Challenge. É porque tava... Até então o mundo parecia que ia acabar em Miami, né? E não acabou. Aí teve o restante do evento. Mas pra mim, eu acho que era um pouco menos vergonhoso. Não, provavelmente. Tadinho. Bom, e sabe quem tá com vergonha? Tá que nem um avestruz com a cara no buraco, tampando pra que ninguém veja ele. George Russell. Que o Russell, ele virou pro Toto Wolff lá no final de 2024 e falou assim, pode deixar Lewis Hamilton ir. Eu garanto, eu lidero essa bagaça aqui. Eu sou pica das galáxias. Não pode trazer o novinho com cara de Senna, que eu comando essa bagaça. Ele não contava com a visita do Antonelli no túmulo, que o Senna ia grudar nele. A menina lá, quando pisou no túmulo do Senna, quebrou a tampa do caixão, o espírito do Senna vazou, entrou em Kimi Antonelli, terceira vitória seguida e terceira noite de choro livre de George Russell. O Russell, ele tá buscando defesas, né? Amparo emocional. Nossa. Não, e sabe quem tá buscando também? Quem queira alugar no Airbnb o triplex que tá na cabeça dele. Coitado. Nossa, a declaração dele no final de semana era uma pior do que a outra. Só derrota, velho. Só derrota. Tadinho, mais derrotado que o Leclerc. Olha, eu fiquei com pena. E a Mercedes estava esperando, né, assim, lidar com um Rosberg, um Hamilton, a disputa mais acirrada entre os dois. E aí o Russell, tipo, que pena, né? Diz o Russell que não precisamos nos preocupar, porque existem finais de semana bons como os da Austrália e existem os outros finais de semana que ele disse, né, também que não se ganha o campeonato ganhando todas as corridas. Mas o que importa é ir bem. Porque ele não tá ganhando a corrida e também não tá indo bem. Aí, não sei se ganha, Russell. Desse jeito não vai dar. Não, coitado. Pior que o Russell... sei lá. Eu nunca fui muito fã dele. Acho que quando ele faz corridas brilhantes, ele faz corridas, assim, de manual. Mas quando ele pega pra fazer uma sequência de corridas ruins, é uma sequência horrorosa. É uma sequência, assim, dantesca. O Russell e o Neymar a 90 km por hora, quem chega primeiro na Copa? O Russell, porque tá tendo corrida nos Estados Unidos, ele está lá. Bom, eu acho que o Russell até o final do ano a gente vai estar falando, e vagabundo tá lá. Mas se ele não for disputar com o Antonelli, que seja o Norris, né? Não, eu acho que a disputa da temporada até a disputa do título até o final do ano vai ficar entre os pilotos da McLaren e o Antonelli. E é capaz de ficar entre o Norris e o Antonelli realmente. Faça a sua parte, viu, Piastri? Pelo amor de Deus. É que o Piastri, eu ainda tô sentindo que tá faltando ele ter um chefe de equipe meio... Tem que levar ele pra poder visitar o túmulo do Bruce McLaren, entendeu? Tem que começar a levar. Tem que colocar ele, tem que fazer um tour, sabe, por todos os cemitérios. Tem que começar a levar, vai que um espírito quer agarrar nele. Aí vem do... Será eu... Não, o Alesi ainda tá vivo, velho. Não mata o Alesi. Não, como é que é o nome dele? O Alesi, ele tá rondando o Leclerc. Ele não morreu, mas ele tá ali perto. Não, do Balestre. Não, se o nome do cara que só bate. De Césares. Não, Maldonado. Deve estar matando tudo que é vivo, velho. É que saiu do BBB e morreu. BBB? Saía de lá. Tá. A pessoa tinha automaticamente morrido. Se não está no BBB, morreu. Entendeu? Uhum. Se não está na Fórmula 1, morreu. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do final de semana da Ferrari. Pra finalizar o BBcast. Teve. Não nada de bom. E ainda tirou uma com a cara do Leclerc. Aquele documento da punição. Nossa, é uma tristeza. É que assim, o Leclerc, ele não basta se humilhar. Alguém tem que vir humilhar ele ainda. Nossa, os comissários falaram, não, hoje a gente vai te humilhar, menino. Não basta que ele rodou sozinho e estragou a corrida. E o pessoal ainda tentou defender ele, falar que tinha um pneu furado. Não tinha. Ele rodou, ele sozinho, ele perdeu o terceiro lugar com ganância.
que não tava defendendo tanto ali do Piastri, né? E foi tentar, rodou. Perdeu ainda pro Verstappen e pro Russell. Se não fosse a distância que o Hamilton tava, né? E perdeu pro Hamilton também, porque depois da punição ele realmente perdeu pro Hamilton. E aí os comissários falaram, que foi imprudente, né? O jeito que você voltou aí pra pista, cortando tudo, não dá desse jeito. Aí o Leclerc falou, mas eu tava com um problema no carro. Aí eles falaram, então a gente tem que analisar o problema no carro, porque se é um problema muito grave, você não deveria estar nem na pista, você deveria ter encostado. Aí os comissários falaram, mas não era um problema tão grave, então tudo bem, ele termina, não vamos punir ele por isso também. Mas queriam punir, deram um drive-thru pro menino, 20 segundos. Ai, olha. Ele largou, brigando pela vitória, passou a parte da corrida, brigando para poder se sustentar no pódio, terminou a corrida em 8º. Era melhor não ter ido, era melhor ter ficado na casa dele. No final das contas eu fiquei com dó da Ferrari. Bom, pessoal. E aí, eu concordo, não sei quem é que falou aquilo pro Will, mas eu concordo que a melhor decisão foi o Hamilton nem ter se esforçado, porque se era pra terminar no lugar que ele terminou, foi melhor não ter nem aparecido na transmissão, né? Do que aparecer demais com um papelão desse. Não, o Hamilton tomou o totó do Colapinto. Se reergueu. Ficou lá na boa, falou assim, cara, não tem o que eu fazer. E sabe o que já foi bom? Peraí, vamos. Do Leclerc foi um desastre. E o Leclerc, eu tuitei os 3 dias. O Valese também tuitou os 3 dias falando. Cara, resumindo, quem é adversário do Leclerc dorme berço, tá tranquilão, cara. Você não tem preocupação nenhuma. Ele não vai trazer perigo, velho. Sabe? E eu gostaria de reforçar que a manteiga do pão do Leclerc, ela sempre cai virada pra baixo. E no pelo do Léo. Não, cai e sai quicando. E ele ainda pisa, escorrega e cai. Cai igual o Gasly, sai rodando. A torrada do Leclerc é o Gasly. É o Gasly. Mas o fã da Ferrari, do Lewis Hamilton principalmente, já tem que ficar feliz com alguma coisa. Não tivemos rádio de Lewis Hamilton tendo desentendimento com seu novo engenheiro. Pelo menos é um bom sinal. Significa que a comunicação entre os dois está boa. Né? Porque se fosse o Adami, rapaz, era capaz do Lewis Hamilton ter aberto o rádio e falar assim, ei, qual foi o prejuízo que eu tive no carro? Adami, que prejuízo? Que carro? Com quem você O que falando? aconteceu? Não vi. Tá jogando Candy Crush. Mas isso é bom. Um bom caminho aí que o rapaz novo lá tá começando a trabalhar na Ferrari. Chegou, é humilde. Já começou a doar a cesta básica também. Mas vamos ver o quanto que isso perdura pro resto do campeonato. Tem mais uma coisa pra falar? Da transmissão que tava uma droga. Ah, não. Cara, teve 2 bandeiras amarelas que a gente não sabe até hoje. Eu acho que alguém esbarrou no botão. Porque a gente não sabe o que aconteceu. Não sabe. Teve o incidente do Gasly, eles ficaram meia hora mostrando o Radiar se esmurrando, para depois, puta, tem o Gasly lá, filma ele. E tava todo mundo achando que o Gasly, ele tinha batido, né? Quando viu que não tinha sido, já tava penalizando o Radiar por causa disso. A largada mesmo, eles demoraram horas para poder passar o replay da largada. Também não estavam achando. Acho que eles não estavam nem gravando essa coisa. Não, tava. Coloca ao vivo aí e deixa. Nossa, gente. A transmissão ruim que ela tá cada vez Os pior. Os replay era das câmeras de trânsito. Ai, gente. Transmissão cada vez pior. E não é de agora, né? Não. Já tem um tempo que tá assim. Acho que desde 75 só vem piorando. Tá cada vez pior, gente. Mas é tarde. Bom, pessoal, agora vamos para o Canadá. Temos uma semaninha aí de intervalo. Muito bom. 2? Melhor ainda. Caraca, mano. A Fórmula 1 não sabe negociar mesmo o calendário, né? Pelo amor de Deus. É uma semana toda e só na outra. Isso eu acho bom. Acho interessante o calendário assim. Bem tranquilinho. 2 final de semana. Agora é só dia 24. Que ótimo. Eu consigo estudar tranquilo para as provas. Eles deixam assim o início do ano bem espaçado, né? Aí no final do ano eles botam 4 corridas no rabo dos outros. Não sabe montar um calendário assim. Né? Falta. Bom, é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo. Peço desculpas que a gente estava um pouco enferrujado aí, porque foi férias, Fórmula 1, depois voltamos de férias e agora voltamos. E vou ter mais umas férias. Mas quinta-feira teremos live, então chamo vocês a acompanhar.
compartilhem, chamem os amigos para ver o BBcast. É uma honra, como sempre, tê-los aqui. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.